Fala, turma aí do sétimo ano, tudo bem com vocês, gente? Nós vamos então começar a procurar entender como que eram essas escolas helênicas. Nós vamos aí aprender a visão, principalmente a busca pela felicidade. Lembrando que nós estamos falando num período em que a polis grega deixou de existir, tá? Então vamos lá então? A gente vai estar vendo aí sobre o epicurismo hoje, que é uma forma bem interessante de se buscar a felicidade nas mãos do filósofo chamado Epicuro. Vamos lá então? Vamos aí iniciar na página 11, tá bom, turma? Aí, ó. Página 11, Epicurismo, tá bom? Escola fundada por Epicuro, 324 a 271 a.C., o epicurismo valorizava as sensações e garantia que o conhecimento verdadeiro provinha dos sentidos. Por essa razão, propunha que a vida feliz era o resultado da busca pelo prazer. Então aí, o epicurismo vai valorizar as sensações, tudo aquilo que você sente. E eles falam que o conhecimento verdadeiro vem de onde? Dos sentidos humanos, de tudo, de todas as formas que você sente. Por essa razão é que vai se buscar o quê? Ser feliz realizando seus desejos, sua vontade. No entanto, defendia que essa busca deveria ser moderada e equilibrada, isto é, nem todo prazer é conveniente para o alcance da felicidade. Então aí está falando, ó, você pode realizar seus desejos, mas tudo com moderação. Assim, estimava a prudência, virtude que permitia ao homem discernir a respeito dos prazeres e não buscá-los de forma desmedida. Então aí está falando como é que você pode realizar seus desejos? Usando a prudência. O que seria a prudência? A prudência é uma forma de como o ser humano poderia pensar se realizando aquele desejo vai ser bom ou ruim para ele, tá? Então a prudência ajudaria a você pensar e repensar se iria valer a pena você realizar aquele desejo ali de acordo com a sua vontade. Por meio desta virtude, podiam-se distinguir os prazeres da alma e os prazeres do corpo. Os primeiros eram classificados como os mais importantes, os prazeres da alma aí, tá? Porque eram prazeres mais racionais, simples e duradouros. Correspondiam às boas amizades, à conversação e à contemplação, por exemplo. Então tá falando aí, gente, que os prazeres da alma eram ter boas amizades, você conversar com as pessoas, você contemplar a natureza. Então isso é muito interessante. Já os prazeres imediatos, os prazeres do corpo, né, são as paixões, a honra e o prestígio, eram insaciáveis e por isso levavam ao sofrimento, a angústia e também a ansiedade. Então eles comentam que os prazeres do corpo são prazeres que vão levar você ao sofrimento, à profunda tristeza, a uma angústia muito grande. Mediante a reflexão, seria possível dominar os nossos prazeres e alcançar a forma genuína de felicidade, que é a ataraxia, que significa uma vida sem dor, uma vida sem sofrimento, tá? Essa escola dividiu os prazeres em 3 grupos. Prazeres naturais e necessários, como comer e repousar, né? Então são prazeres que são naturais do ser humano e são necessários para a gente viver, que é comer e descansar. Prazeres naturais e não necessários, como dormir mais que o necessário. Então tá falando, ó, é um prazer natural do ser humano, mas não tem necessidade de você dormir muito mais além, tá? E os prazeres não naturais e não necessários, como riqueza e prazer. Então, eu falo, ó, prazeres não naturais e não necessários. Então, segundo Epicuro, a riqueza e o prazer em si não tem tanta necessidade de você ser rico, não tem necessidade de você só buscar o prazer de maneira desenfreada, né? Então, aí a gente está vendo, ó, ele fala, você pode realizar seus desejos, porém usando a prudência. O que é um homem prudente? É um homem que vai pensar muito mais antes de fazer qualquer coisa, tá? Saiba mais. Epicuro de Samos. Epicuro, ele nasceu aí na cidade de Samos em 341 a.C.
e já havia ensinado em Colofon, Mitilene e Lampsaco. Ele fundou sua escola em Atenas em 307 a 306 a.C. Retomou de Leucipo e Demócrito a teoria atomista de Sócrates, o conceito de filosofia como arte de viver, e dos cirenaicos a estreita relação entre felicidade e prazer, mas entendo esta relação de maneira inteira diversa. A transferência da escola para Atenas constituiu o verdadeiro e preciso ato de desafio de Epicuro em relação à academia e ao peripato, o início de uma revolução espiritual. Epicuro compreendeu que tinha algo de novo a dizer, algo que em si mesmo tinha futuro, ao passo que as escolas de Platão e Aristóteles agora possuíam quase só o passado, um passado que, embora próximo cronologicamente, tornara-se de repente espiritualmente remoto em relação aos novos tempos. De resto, os próprios sucessores de Platão e Aristóteles, como já vimos, estavam deturpando, no interior de suas escolas, a mensagem dos fundadores. O próprio lugar escolhido por Epicuro para sua escola era a expressão da novidade revolucionária do seu pensamento. Não uma palestra, símbolo da Grécia clássica, mas um prédio com jardim. Olha aí, gente, qual que era o local escolhido por Epicuro para ele criar a escola dele. Era um prédio com jardim, que era mais um horto nos subúrbios de Atenas. O jardim estava longe do tumulto da vida pública citadina e próximo do silêncio do campo. Aquele silêncio e aquele campo que não diziam nada para as filosofias clássicas, mas que se revestiam de grande importância para a nova sensibilidade helenística. Então ele está comentando aí o seguinte, que o Epicuro, ele fundou a escola dele num prédio com jardim e longe da cidade. Mas por que longe da cidade? Porque como a cidade já havia perdido aquela noção de polis, ele resolveu criar a escola dele num ambiente mais tranquilo para fazer com que o ser humano buscasse essa felicidade através da simplicidade, através observando a natureza, o campo, né, mais longe da cidade. Então, isso trouxe uma inovação também na forma dele ensinar, buscar as formas para ele ensinar essa busca dessa felicidade. Por isso o nome jardim, que em grego se diz kopos, passou a indicar a escola, e as expressões os do jardim e filósofos do jardim tornaram-se sinônimos dos seguidores de Epicuro, os epicuristas. Então, os epicuristas, que eram seguidores aí do filósofo Epicuro, receberam aí um certo apelido de filósofos do jardim, devido ao local onde o Epicuro ele dava as aulas dele, tá? Da riquíssima produção de Epicuro chegaram a nós integralmente as cartas endereçadas a Heródoto, a Pítocles, a Meneceu, que são tratados resumidos, 2 coleções de máximas e vários fragmentos. Então aí a gente está tendo aí a oportunidade de a gente ver a carta que o Epicuro escreveu a Meneceu sobre a felicidade. Então é interessante, só vou comentar alguns detalhes interessantes aí. Ele fala sobre o estudo da filosofia, ele fala que aí é o Epicuro escrevendo para Meneceu, tá, gente? Ele vai falar claramente que a filosofia ele é útil tanto ao jovem até o mais velho, né? Porque ele fala que a filosofia é uma prática e que você precisa estar sempre buscando a filosofia para tomar conta do seu pensamento, para você fazer as atitudes mais corretas, para você ter uma vida mais feliz, tá? Ele vai falar sobre os deuses, em primeiro lugar, aí, considerando, ele fala que os deuses realmente existem, tá? É bem interessante isso aí, ele fala, os deuses de fato existem, e é evidente o conhecimento que temos deles. Já a imagem que deles faz a maioria das pessoas, essa não existe. As pessoas não costumam preservar a noção que têm dos deuses. Então é interessante aí que ele fala, né, que os deuses realmente existem, porém já a imagem, né, desses deuses para a maioria das pessoas, ele mesmo está falando aí, já a imagem que deles faz a maioria das pessoas, essa não existe, né? Então é muito interessante essa visão aí, Ele fala assim, com efeito, os juízos do povo a respeito dos deuses não se baseiam em noções inatas, mas em opiniões falsas.
Daí a crença de que eles causam os maiores malefícios ou maus e os maiores benefícios aos bons. Então aí eles tá comentando que muitas vezes as pessoas culpam os deuses se algo de ruim acontece ou se algo de bom acontece, né? É bem interessante que eles jogam no colo dos deuses essa noção de se alguma coisa acontece de ruim na sua vida é porque Deus quis, né? Os deuses quiseram. Então é interessante essa visão dele aí. Só que ele está querendo mostrar que se sua vida tem algum problema, está acontecendo problemas sucessivos na sua vida, o problema está em onde? Está em quem? Não é no Deus, é em você, né? Ele fala sobre a morte aí também. Ele fala que a morte para ele é quando você deixa de viver as experiências de vida. É bem interessante, tá? Que ele vai falar sobre isso. Saber viver, ele está falando aí, ó, que para você ter uma vida mais agradável, você tem que saber, né, agir, você pensar de uma maneira mais sensata para fazer tudo na sua vida, para que você possa ter uma vida mais tranquila e mais feliz. Porque se você pensa muito bem antes de fazer qualquer coisa na sua vida, você é jovem hoje, mas se você sabe agir de maneira correta, usando o seu pensamento, praticando a virtude, que é você buscar ser feliz de uma maneira mais simples, você vai ser mais feliz, principalmente quando você estiver mais velho, né? Então isso é bem interessante mesmo, essa visão dele. Os desejos e a tranquilidade de espírito, ele vai falar, né, que para você ter uma vida feliz, você precisa ter uma tranquilidade no seu espírito também, tá? Então ele fala que seus desejos, tudo depende muito da sua escolha, que para cada escolha que você faz na sua vida para realizar um desejo, você tem que pensar muito bem antes de fazer, de qualquer jeito. Ele fala que o prazer é o início e o fim de uma vida feliz, tá? Então ele fala aí, ó, com efeito, nós os identificamos como o bem primeiro e inerente ao ser humano. Em razão dele, praticamos toda escolha ou recusa, e a ele chegamos escolhendo todo o bem de acordo com a distinção entre prazer e dor. Então ele fala, ó, o prazer, ele é algo que faz parte da nossa vida, porém a gente tem que saber como nós vamos realizar esse desejo. Não pode realizar de qualquer jeito, tá? Que nem a ideia dele. Você pode realizar seus desejos, mas de maneira moderada. Você tem que ter prudência, você tem que pensar muito bem antes de realizar qualquer desejo de qualquer maneira. Porque se você realiza os seus desejos de maneira sem pensar, vai te causar dor e sofrimento. Então ele fala muito sobre isso. A simplicidade, ele fala que você pode ter, né, uma vida mais tranquila com simplicidade. Ele vai falar muito sobre isso. Na 8 aí, ele fala aí para o Meneceu, principalmente a respeito da temperança e a prudência, que através da temperança, o que é temperança? A tranquilidade, e a prudência, que é quando você pensa muito bem antes de fazer qualquer coisa. Ele fala que através desses dois itens, você vai ter uma vida mais feliz, você vai ser mais cuidadoso com você, com suas ações, com as suas escolhas, e isso vai representar muito na sua vida. E aí ele vai falar do homem sábio, tá? Na tua opinião, será que pode existir alguém mais feliz do que o sábio, que tem um juízo reverente acerca dos deuses, que se comporta de modo absolutamente indiferente perante a morte? Né? Então ele questiona muito a respeito desse homem sábio. É esse homem aí que ele vai buscar uma vida mais simples, ele vai buscar uma vida através da ataratsia, né? Que é viver sem sofrimento. Né, buscando uma vida simples, pensando muito bem antes de fazer qualquer escolha, antes de realizar qualquer desejo. Então isso é uma prática muito importante que tem que ser feita. E ele valoriza muito aí a meditação, né, que através da meditação que é feita no dia e na noite, você não vai se sentir perturbado, porque através da meditação é como se fosse uma limpeza, né? Um estágio de tranquilidade, tanto para o corpo quanto para a alma, tá? Então isso é bem interessante a visão dele aí. Pessoal, eu resumi para vocês esses 10 itens aí, porque é de extrema importância para que vocês entendam mais um pouquinho a respeito disso, tá bom?
Pessoal, sobre o epicurismo, vocês vão fazer aí da questão 12, tá bom? Vocês vão fazer da questão 12 até a questão, deixa eu ver aqui, até a questão 18 aqui, ó. Tá bom? Isso, até aqui, ó, até a questão 18. Tá, turma? E aí vocês me enviam essas atividades pelo Seneca Digital. Tá bom? Obrigado, turma.